Carlos era um motorista de aplicativo experiente, acostumado a trabalhar nas madrugadas. Ele gostava da tranquilidade dessas horas, sem trânsito caótico ou barulho da cidade. O que ele não gostava muito era a solidão e os estranhos pedidos que às vezes apareciam. Mas, naquela noite, o movimento estava fraco e ele precisava faturar. Já passava das 2 horas da manhã quando seu celular vibrou com uma nova corrida. O local de partida era uma estrada deserta, um pouco afastada da cidade. Carlos hesitou por um momento, não era comum receber pedidos de lugares tão remotos, especialmente a essa hora. Porém, o destino ficava dentro da cidade, e ele pensou que talvez fosse apenas alguém voltando de uma festa em um sítio ou casa de campo. Só mais uma corrida para fechar a noite, pensou. Ele aceitou o pedido e seguiu pela estrada quase deserta. A escuridão parecia engolir tudo ao redor, com poucas luzes iluminando o caminho. Conforme se aproximava do local indicado, Carlos notou que não havia casas ou pontos de referência por perto, apenas a estrada vazia cercada por árvores altas e sombras inquietantes. O clima estava denso e o silêncio era tão profundo que ele conseguia ouvir o leve ronronar do motor do carro e o som distante de grilos. Finalmente, ao chegar ao ponto de partida, ele viu uma figura parada na beira da estrada, quase invisível na escuridão. Era um homem alto, usando um chapéu de aba larga e um casaco comprido. A visão o pegou de surpresa. Não havia casas por perto, e o homem parecia ter surgido do nada. Mas Carlos não pensou muito sobre isso. Com uma rápida olhada pelo retrovisor, ele destravou as portas. Sem dizer uma palavra, o homem entrou no carro e se acomodou no banco de trás. Carlos sentiu um leve calafrio, mas ignorou o sentimento. Era só mais uma corrida em uma madrugada fria e silenciosa. Sem saber, ele estava prestes a vivenciar uma das noites mais assustadoras de sua vida. Assim que o homem entrou no carro, Carlos notou algo incomum. O passageiro não disse uma palavra, apenas fechou a porta suavemente e se acomodou no banco de trás. Seus movimentos eram lentos e silenciosos, quase calculados. Carlos esperava, como de costume, que o homem confirmasse o destino ou fizesse algum comentário, mas ele permaneceu calado, apenas observando pela janela. Sentindo-se um pouco desconfortável com o silêncio, Carlos decidiu perguntar educadamente. Boa noite, tudo bem? Para onde vamos exatamente? A única resposta foi um leve murmúrio, quase inaudível. O passageiro finalmente levantou a cabeça e, sem olhar diretamente para Carlos, disse com uma voz grave e arrastada. Leve-me para casa, por favor. Carlos, ainda sem saber exatamente o endereço, verificou o destino no aplicativo. Estava tudo certo, a localização levava a um bairro antigo da cidade. Deve ser um senhor que mora nessas casas mais antigas, pensou, tentando racionalizar o comportamento estranho do passageiro. Conforme o carro seguia a viagem, o clima no interior parecia ficar mais pesado. Carlos ajustou o retrovisor para observar o homem, mas a fraca iluminação do painel mal revelava seu rosto. O chapéu largo e o casaco escuro escondiam suas feições, e tudo que Carlos podia ver era uma silhueta imóvel. Tentando dissipar a atenção, Carlos começou a puxar conversa, algo que fazia habitualmente com todos os seus passageiros. Está uma noite bem fria, né? Difícil encontrar uma alma viva por aqui a essa hora. O homem não respondeu. Nem um olhar ou um gesto de reconhecimento. Apenas continuava olhando pela janela, fixo na escuridão do lado de fora, como se estivesse perdido em pensamentos profundos ou, em outro mundo. Carlos sentiu um arrepio subir pela espinha, mas continuou dirigindo. Era só uma corrida, nada mais. Com o tempo, o silêncio se tornou cada vez mais opressivo. O único som era o ronco do motor e o ocasional farfalhar das árvores ao longo da estrada. Carlos começava a se perguntar por que aquela viagem, que deveria ser rápida, parecia estar se arrastando por mais tempo do que o normal. A inquietação crescia dentro dele. Cada vez que ele tentava falar algo para quebrar o silêncio, o passageiro permanecia quieto, quase como se ele nem estivesse ali. Mas Carlos sabia que ele estava.
Ele podia sentir sua presença no carro, pesada e misteriosa, como se o ar ao redor dele estivesse mais frio do que o resto do veículo. Sem saber o que mais fazer, Carlos continuou dirigindo, com um leve desconforto crescendo em seu peito. Ele não conseguia afastar a sensação de que algo estava muito errado com essa corrida. E, aos poucos, começava a temer o que ainda estava por vir. Conforme a corrida avançava, o silêncio dentro do carro parecia se intensificar. O rádio estava desligado, e o som do motor era abafado, quase como se o próprio carro estivesse imerso em uma bolha de quietude. Carlos sentia o desconforto aumentar a cada quilômetro percorrido. Era como se algo invisível estivesse pressionando seus ombros, uma sensação de peso e inquietação que ele não conseguia explicar. Tentando se livrar daquela sensação estranha, ele fez mais uma tentativa de conversa. "O senhor mora por aqui há muito tempo?" perguntou, forçando um tom amigável, esperando que o homem ao menos respondesse com um gesto ou uma palavra. Novamente, nenhuma resposta. O homem permanecia imóvel no banco de trás, seu olhar fixo para fora, contemplando a escuridão da estrada. Carlos, agora visivelmente mais nervoso, começou a bater os dedos no volante, um hábito que tinha quando estava ansioso. Ele olhou pelo retrovisor mais uma vez, tentando ver alguma reação no rosto do passageiro, mas o chapéu ainda escondia suas feições. A estrada em si parecia interminável, e Carlos teve a sensação de que já estava dirigindo há mais tempo do que o previsto. Ele sabia que o destino não era tão longe assim, mas, de alguma forma, parecia que o caminho havia se alongado. As luzes da cidade ficaram para trás, e eles agora estavam passando por um trecho mais escuro e deserto. Carlos tentou se concentrar em dirigir, mas o silêncio era sufocante. Ele ligou o rádio discretamente, deixando o volume baixo, na esperança de aliviar a tensão. Uma música suave preencheu o carro por alguns segundos, mas, tão logo o som começou, o homem no banco de trás fez um movimento brusco com a cabeça, como se tivesse ouvido algo perturbador. De imediato, Carlos desligou o rádio, sentindo um calafrio correr por seu corpo. O homem não disse nada, mas o movimento foi suficiente para deixar Carlos ainda mais apreensivo. O que havia de errado com esse passageiro? Por que ele estava tão silencioso? O ar parecia estar ficando mais pesado, quase frio, e Carlos não conseguia entender o porquê. O desconforto tomou conta dele, e ele percebeu que algo estava definitivamente fora do normal. Ele olhou para o aplicativo para verificar o destino novamente, tentando encontrar alguma explicação racional para o que estava sentindo. Tudo parecia em ordem, mas a sensação de que algo muito errado estava acontecendo não o deixava. A presença do homem no banco de trás era opressora, como se drenasse a energia do ambiente. E então, sem aviso, o homem soltou um leve murmúrio, quase como um suspiro. Carlos não conseguiu entender o que ele disse, mas o som foi suficiente para fazer seu coração acelerar. Algo estava muito, muito errado com aquele passageiro, e Carlos começava a se perguntar o que estava por vir na estrada adiante. Carlos, cada vez mais nervoso, decidiu olhar novamente para o aplicativo. Quando conferiu a rota, seu coração disparou. O GPS havia ajustado a direção, e agora indicava uma nova estrada, ainda mais afastada do centro da cidade. Era um caminho que Carlos não reconhecia, um desvio que o levava para uma área rural e isolada. Ele nunca havia passado por aquela estrada, e sentiu um nó se formar no estômago. "Isso não está certo", murmurou para si mesmo, tentando entender por que a rota havia mudado sem ele perceber. Ele olhou para o homem no banco de trás, que continuava imóvel, observando a escuridão da estrada pela janela. A tensão no ar era palpável, e Carlos sentiu uma vontade crescente de encerrar a corrida ali mesmo. Seu instinto gritava para ele não continuar, para fazer meia volta e voltar para a cidade. Algo estava errado, e cada segundo que passava tornava a sensação mais intensa. Decidido a esclarecer a situação, Carlos tentou mais uma vez falar com o passageiro. "O senhor quer que eu siga por esse caminho? Parece que estamos indo para um lugar um pouco afastado da cidade." Finalmente, o homem respondeu, mas sua voz soou estranhamente calma e distante. "Apenas siga.
Você está no caminho certo. As palavras, embora simples, soaram como uma ordem que ecoou no interior do carro. O tom do passageiro não permitia discussão, mas a forma como ele falou fez com que Carlos se sentisse ainda mais desconfortável. Algo sobre a voz do homem parecia errada, como se não fosse realmente dele, como se outra pessoa estivesse falando através dele. O motorista começou a suar frio, sentindo a garganta seca. Ele olhou para o GPS mais uma vez, percebendo que o caminho continuava a levá-lo para cada vez mais longe. Agora estavam em uma estrada deserta, com árvores fechando o horizonte em ambos os lados, como se a natureza estivesse se apertando ao redor do carro. Carlos tinha a nítida impressão de que estava sendo conduzido para um lugar que ele não deveria ir. A dúvida e o medo começaram a tomar conta de sua mente. Será que deveria continuar? Algo dentro dele dizia que o destino final dessa corrida não seria apenas mais uma simples casa de bairro antigo. Havia algo mais sombrio à espreita, esperando por ele, e cada quilômetro levava mais perto desse mistério assustador. Mesmo sem resposta definitiva, Carlos decidiu seguir. Afinal, já estava longe demais para voltar atrás facilmente. Porém, a sensação de estar em uma armadilha só aumentava a cada curva na estrada. O silêncio dentro do carro era perturbador. A escuridão da estrada parecia mais densa, como se algo invisível estivesse se aproximando, envolvendo o veículo. Carlos tentava se concentrar na direção, mas o nervosismo crescia. O caminho era estreito e sinuoso, e a floresta ao redor parecia fechar-se cada vez mais sobre eles, tornando tudo mais claustrofóbico. Depois de alguns minutos, algo incomum começou a acontecer. O rádio, que Carlos tinha desligado anteriormente, ligou sozinho, soltando um som estático. Ele rapidamente tentou desligá-lo novamente, mas o som continuava, estridente e perturbador. No meio da estática, ele começou a ouvir vozes distorcidas. Era como se algo ou alguém estivesse tentando se comunicar através do ruído, mas as palavras eram inaudíveis. O passageiro no banco de trás continuava imóvel, completamente alheio ao que estava acontecendo com o rádio. Carlos, agora completamente inquieto, tentou disfarçar sua crescente ansiedade. Deve ser só um defeito no sistema, disse para si mesmo, embora não acreditasse em suas próprias palavras. Então, no meio da estática, uma voz clara se destacou. Era uma voz feminina, suave e etérea, e as palavras que ela pronunciava gelaram Carlos até os ossos. Não siga em frente, ele está te levando para onde não há retorno. O sangue de Carlos gelou. Ele olhou pelo retrovisor, esperando alguma reação do passageiro, mas o homem continuava completamente inerte, como se não tivesse ouvido a voz que surgira no rádio. Carlos apertou o volante com mais força, sua mente agora um turbilhão de pensamentos. Quem era ele? E o que significava onde não há retorno? O motorista começou a sentir que aquilo não era mais uma coincidência, mas uma advertência. Alguém, ou algo, estava tentando avisá-lo. Ele agora se via diante de uma escolha aterrorizante, de obedecer àquela voz misteriosa e parar a corrida imediatamente, ou continuar e descobrir o que estava realmente acontecendo. O medo tomou conta de seu corpo, mas, antes que pudesse tomar qualquer decisão, algo ainda mais estranho aconteceu. A temperatura dentro do carro começou a cair drasticamente, como se o ar tivesse se transformado em gelo. O vidro das janelas ficou embaçado, e Carlos sentiu a respiração se tornar visível diante de si, como se estivesse no meio de um inverno congelante. Ele olhou novamente para o homem no banco de trás, esperando uma reação, mas o passageiro continuava impassível, como se o frio não o afetasse. O ambiente ao redor estava ficando insuportavelmente gelado, e Carlos sabia que, se não fizesse algo logo, a situação poderia piorar de formas que ele nem conseguia imaginar. Agora, o destino parecia selado, e Carlos começava a perceber que aquela não seria uma simples corrida. Algo sobrenatural estava acontecendo, e ele estava no meio disso. A estrada continuava a serpenteia pelo meio da floresta, e a temperatura dentro do carro permanecia gelada. Carlos lutava contra a sensação de pânico que se instalava em seu peito. Ele observava o GPS,
que continuava a conduzi-lo pela rota cada vez mais isolada. Cada curva parecia levar a um destino ainda mais misterioso e inquietante. Finalmente, a estrada deserta começou a se abrir para uma clareira. No centro dela, Carlos avistou uma velha mansão, envolta em sombras e vegetação densa. A casa era grande, com uma arquitetura antiga e desgastada, como algo saído de um conto de terror. As janelas estavam quebradas ou cobertas por tábuas, e a aparência geral da mansão era de abandono e decadência. O coração de Carlos disparou. Ele sabia que aquele não era o tipo de lugar para o qual ele estava acostumado a levar passageiros. Era evidente que a mansão tinha sido desabitada por muito tempo, e algo sobre o lugar transmitia uma sensação de presença sombria e perturbadora. As árvores ao redor da casa pareciam se inclinar em direção à construção, como se estivessem protegendo um segredo sombrio. Com a visão da mansão se aproximando, o passageiro no banco de trás finalmente quebrou o silêncio. Sua voz era fria e inexpressiva, quase como se estivesse vindo de um lugar distante. Aqui é o destino. Pare o carro. Carlos não hesitou. O medo paralisava, mas ele sabia que tinha que obedecer. Ele estacionou o carro na entrada da mansão, o som dos pneus quebrando o silêncio profundo da noite. O veículo estava agora parado diante da grande entrada da casa, e a escuridão parecia envolver a mansão como uma capa. Com um suspiro de alívio e pavor, Carlos olhou para o homem no banco de trás. A figura estava ainda mais enigmática sob a luz fraca dos faróis do carro. Carlos tentou falar, sua voz tremendo. É aqui que você vai descer. Não quero ficar muito tempo aqui. O homem não respondeu. Ele simplesmente abriu a porta do carro e começou a sair, movendo-se lentamente em direção à mansão. Seu andar era quase flutuante, como se não tocasse o chão, e a forma como se dirigia à casa parecia quase sobrenatural. Carlos assistiu, paralisado, enquanto o homem caminhava em direção à entrada da mansão. À medida que ele se afastava, a atmosfera ao redor do carro parecia mudar, tornando-se mais pesada e opressiva. O motorista sentia a presença de algo invisível e malévolo, como se a própria mansão estivesse consciente da chegada do passageiro. De repente, o homem parou na entrada da mansão e virou-se para Carlos, com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Com um gesto lento e quase imperceptível, o homem fez um sinal para que Carlos continuasse. Vá embora, disse ele, com uma voz que parecia ser um eco distante. Carlos não pensou duas vezes. Ele rapidamente deu a partida e se afastou da mansão, acelerando pela estrada deserta. Olhando pelo retrovisor, ele viu o homem desaparecer na escuridão da casa, enquanto a mansão parecia engolir a última visão que Carlos teve daquele lugar. O pânico tomou conta dele, e ele se perguntou o que exatamente havia acontecido naquela noite. Com a adrenalina ainda alta, Carlos dirigiu de volta à cidade, sentindo que tinha escapado de algo muito mais sinistro do que qualquer coisa que ele pudesse ter imaginado. E, embora o mistério da mansão permanecesse, uma certeza ficou com ele, e aquela corrida havia sido apenas o início de algo muito maior e mais assustador. Carlos retornou à cidade com a mente cheia de perguntas e o corpo ainda tremendo. A mansão na clareira parecia ter saído de um pesadelo, e ele se perguntou se tinha realmente visto o que acreditava. A imagem da casa abandonada e do passageiro estranho estava gravada em sua memória, e a sensação de que algo terrível havia acontecido não o abandonava. No dia seguinte, Carlos decidiu investigar um pouco mais sobre a mansão. Movido pela curiosidade e pela necessidade de entender o que havia acontecido, ele começou a procurar informações. No início, parecia que ninguém sabia muito sobre o lugar. Mas, depois de algumas pesquisas e conversas com os moradores antigos da cidade, ele descobriu algumas histórias assustadoras. Segundo os relatos, a mansão havia sido construída no final do século XIX por um rico industrial. Era conhecida por suas festas luxuosas e pela presença de figuras notáveis da época. No entanto, uma série de tragédias envolveu a casa. Boatos sobre desaparecimentos e eventos inexplicáveis começaram a circular, e a mansão foi gradualmente abandonada. Nos últimos anos, ela ficou conhecida como o Refúgio das Sombras, um lugar temido e evitado pelos locais.
A história mais intrigante era de um antigo morador, um homem chamado Victor Leclair, que havia desaparecido misteriosamente na mansão décadas atrás. As lendas diziam que Victor havia se envolvido em práticas ocultas e que, de alguma forma, tinha sido consumido pela própria criação. Alguns acreditavam que o espírito de Victor ainda assombrava a mansão, guardando segredos sombrios e atraindo pessoas para dentro da casa. Carlos sentiu um calafrio ao ouvir essas histórias. Era como se tudo que ele tinha vivido na noite anterior começasse a fazer sentido. O homem no banco de trás do seu carro, a mansão isolada, o frio inexplicável, tudo parecia estar conectado com as lendas e os mistérios que ele estava descobrindo. Determinado a entender melhor o que havia acontecido, Carlos decidiu visitar a mansão novamente, mas desta vez durante o dia. Ele queria ver a casa com seus próprios olhos e descobrir se as histórias correspondem à realidade. Com um mapa e uma câmera para registrar qualquer coisa em comum, ele seguiu para a clareira. Ao chegar, Carlos ficou impressionado com a aparência da mansão. Ela era ainda mais deteriorada do que ele imaginara, com as paredes cobertas de musgo e as janelas em ruínas. A aura de desolação e mistério era palpável. Ele se aproximou da entrada, onde havia um portão enferrujado que parecia estar prestes a cair. Enquanto explorava o exterior da casa, Carlos encontrou marcas estranhas e símbolos esculpidos nas paredes. Pareciam ser parte de algum ritual ou prática antiga. O coração dele acelerava enquanto ele registrava tudo com a câmera, sentindo-se cada vez mais envolvido na atmosfera macabra do lugar. De repente, ele ouviu um som vindo do interior da mansão. Era um ruído baixo e repetitivo, como se alguém estivesse caminhando por lá. Carlos, com a câmera em mãos e a respiração acelerada, hesitou por um momento. Mas a curiosidade o impulsionou a entrar. Ele empurrou a porta pesada e entrou na escuridão da mansão, pronto para enfrentar os segredos que a casa guardava. Ao adentrar na mansão, Carlos sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O interior estava em total abandono, teias de aranha cobriam os cantos, móveis envelhecidos estavam cobertos de poeira e o cheiro de mofo era penetrante. A luz filtrada pelas janelas quebradas criava sombras assustadoras nas paredes, tornando o ambiente ainda mais sinistro. Carlos acendeu uma lanterna e começou a explorar os cômodos. Ele passava pelos corredores empoeirados, os passos ecoando no silêncio opressivo. Cada sala parecia mais perturbadora que a anterior. Havia fotos antigas emolduradas, agora empoeiradas e danificadas, mostrando pessoas com expressões sérias e sombrias, talvez os antigos moradores da mansão. Em algumas delas, Carlos notou que as figuras pareciam estar olhando diretamente para ele, aumentando a sensação de desconforto. No fundo da mansão, ele encontrou uma porta trancada. Sem saber o que poderia haver atrás dela, ele decidiu tentar abri-la. Com um esforço considerável, ele conseguiu arrombar a fechadura e empurrar a porta para dentro. O que viu além da porta era ainda mais perturbador. O cômodo parecia ser um antigo salão de rituais ou uma sala de estudos. Havia um altar no centro da sala, coberto com velas antigas, alguns livros empoeirados e vários artefatos que pareciam ter sido usados em rituais ocultos. Carlos se aproximou do altar com cautela, observando os objetos dispostos sobre ele. Entre eles, havia um livro antigo com capa de couro, e algo parecia chamar a atenção de Carlos para ele. Ele pegou o livro e começou a folheá-lo, descobrindo páginas preenchidas com símbolos estranhos e anotações em uma língua que ele não reconhecia. Algumas das páginas tinham diagramas e fórmulas que sugeriam práticas esotéricas profundas. Conforme Carlos examinava o livro, ele começou a sentir uma presença ao seu redor. Era como se algo invisível estivesse observando-o, e o ar parecia ficar mais pesado. De repente, um som estranho surgiu atrás dele, como um sussurro. Carlos se virou rapidamente, mas não viu ninguém. O silêncio voltou, mas a sensação de estar sendo observado persistia. Ele notou que uma das velas sobre o altar havia acendido sozinha, lançando uma luz fraca e tremulante sobre os símbolos e artefatos. Enquanto ele examinava mais de perto os objetos no altar, a temperatura do cômodo caiu drasticamente. Carlos viu a sua respiração se tornar visível, e um gelo arrepiante percorreu seu corpo.
Ele sentiu que estava sendo puxado para uma atmosfera densa e opressiva, como se a própria mansão estivesse absorvendo sua energia. O momento mais perturbador veio quando ele ouviu uma voz sussurrante que parecia vir de todos os lados, murmurando palavras inaudíveis. A sensação de pânico aumentou e Carlos, com o coração acelerado, decidiu que era hora de sair. Ele deixou o livro sobre o altar e se apressou em direção à saída da mansão. Ao sair, a luz do dia parecia muito mais reconfortante do que quando ele havia chegado. Carlos sabia que a visita à mansão tinha revelado apenas uma parte do mistério. Ele sentia que a presença que ele experimentou naquele lugar não era apenas uma ilusão, mas algo real e profundo. Ele precisava entender mais sobre o que estava realmente acontecendo e o que havia se escondido naquela mansão. Com o livro antigo e suas descobertas, Carlos estava determinado a investigar mais a fundo o que havia por trás dos eventos sinistros e das lendas que cercavam a mansão. A sensação de que havia algo mais esperando para ser descoberto era agora uma obsessão, e ele sabia que não poderia descansar até que o mistério fosse completamente revelado. Com o livro antigo em mãos, Carlos decidiu procurar especialistas que pudessem ajudar a decifrar o conteúdo esotérico e os símbolos presentes nas páginas. Ele visitou bibliotecas antigas e consultou historiadores especializados em ocultismo e práticas esotéricas. A busca o levou a uma pequena e renomada livraria especializada em esoterismo e história antiga, onde ele encontrou uma especialista chamada Helena. Helena era uma mulher de meia-idade com um olhar penetrante e uma aura de conhecimento profundo. Após Carlos explicar a situação e mostrar o livro, Helena examinou cuidadosamente as páginas. Sua expressão mudou de curiosidade para um misto de preocupação e fascínio à medida que ela estudava os símbolos e as anotações. Este livro, disse Helena finalmente, não é um texto comum. Ele pertence a uma tradição oculta muito antiga. Os símbolos e os rituais descritos aqui são associados a práticas de invocação e controle de forças além do nosso entendimento. O que você encontrou na mansão é muito mais do que simples superstição. Carlos escutava com atenção, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Helena continuou a explicar que o livro era parte de um conjunto de textos usados por sociedades secretas no passado, dedicadas a práticas de controle espiritual e materialização de entidades. O mais perturbador foi quando ela mencionou que esses rituais eram muitas vezes usados para buscar poder ou influência, mas podiam resultar em consequências terríveis se algo saísse errado. Ela também revelou que Victor Leclair, o homem que havia desaparecido na mansão, era conhecido por seu envolvimento em tais práticas. Leclair havia sido um líder dentro de uma dessas sociedades secretas e estava em busca de um poder além dos limites humanos. Helena sugeriu que a mansão poderia ter sido o local de um ritual final que deu errado, resultando na presença espiritual ou mesmo na criação de uma entidade poderosa e maligna. Carlos sentiu um frio na espinha ao ouvir isso. Ele lembrou-se da sensação que teve na mansão, da presença opressiva e das vozes sussurrantes. Helena o alertou para que tomasse cuidado, pois qualquer interação com essas forças poderia ter consequências perigosas. Determinando a seguir adiante com a investigação, Carlos pediu a Helena para ajudá-lo a entender mais sobre a história da mansão e o que poderia ser feito para lidar com a situação. Ela concordou em ajudá-lo e, juntos, começaram a investigar mais a fundo a história de Victor Leclair e das práticas ocultas associadas à mansão. Enquanto mergulhavam mais profundamente na pesquisa, Carlos e Helena descobriram que o ritual que Leclair havia tentado realizar na mansão envolvia a tentativa de criar um portal. Com as descobertas feitas por Carlos e Helena, a urgência de enfrentar a situação na mansão tornou-se clara. O ritual que Victor Leclair havia tentado realizar era projetado para abrir um portal para uma dimensão desconhecida, onde forças além da compreensão humana poderiam ser manipuladas. No entanto, algo havia dado errado, e o resultado foi a criação de uma entidade poderosa e maligna, que agora parecia assombrar o local. Decididos a encerrar de vez o que Leclair havia começado, Carlos e Helena prepararam-se para um confronto final. Com o livro antigo, uma série de instrumentos rituais e uma combinação de encantamentos protetores, eles planejaram um ritual de purificação para selar o que estava solto na mansão. Eles sabiam que, se falhassem, poderiam liberar algo ainda mais terrível. Chegaram à mansão no final da tarde, quando o sol começava a se pôr.
A atmosfera ao redor parecia carregada, e o ar estava espesso com uma sensação de expectativa sombria. Carlos e Helena entraram na mansão armados com seus instrumentos e uma determinação resoluta. A mansão parecia esperar por eles, com um silêncio ameaçador preenchendo cada sala. O plano era começar o ritual no salão de rituais, onde Carlos havia encontrado o livro. Helena explicou que o ritual de purificação seria feito em 3 partes, e uma preparação, uma invocação e uma selagem. Cada etapa envolvia encantamentos específicos e a colocação dos artefatos nos locais certos. Ao iniciar o ritual, eles sentiram a energia na mansão mudar. A temperatura caiu ainda mais, e o som de passos ecoava pelos corredores, como se a entidade estivesse ciente de sua presença. Helena conduziu a cerimônia com precisão, recitando palavras em uma língua antiga e dispersando sal e ervas sagradas pelos cômodos. Carlos ajudava a posicionar os artefatos e seguia as instruções dela com cuidado. Durante a invocação, algo começou a acontecer. As sombras nas paredes se contorciam e formavam figuras distorcidas, como se estivessem tentando escapar dos limites da realidade. Um vento frio e sobrenatural soprou pela mansão, apagando as velas e fazendo as portas rangerem. A entidade parecia estar se manifestando com toda a sua força, tentando impedir o ritual. Carlos e Helena continuaram, apesar dos esforços da entidade para desestabilizá-los. O clima se tornou quase insuportável, e um sentimento de desespero tomou conta de Carlos. No entanto, Helena mantinha a calma, guiando-os com firmeza. Finalmente, chegaram à etapa de selagem. Helena fez o último encantamento, que envolvia desenhar símbolos de proteção no chão e pronunciar uma série de palavras finais que visavam fechar o portal e manter a entidade em cativeiro. A mansão parecia reagir violentamente à energia crescente, com tremores e barulhos estrondosos preenchendo o ambiente. Quando o encantamento foi concluído, houve um silêncio repentino. O ar pareceu se aclarar e a atmosfera pesada desapareceu. Carlos e Helena sentiram um alívio profundo, sabendo que haviam conseguido selar a entidade de volta ao seu domínio. Com a conclusão do ritual, a mansão parecia menos ameaçadora. Carlos e Helena saíram do local com um sentimento de conquista misturado com cansaço. Eles sabiam que haviam enfrentado algo profundo e aterrador, mas também que haviam impedido que algo muito pior acontecesse. Enquanto se afastavam da mansão, Carlos olhou uma última vez para a casa que agora parecia mais silenciosa e menos ameaçadora. Ele sabia que a experiência havia mudado sua vida para sempre, e que o mistério da mansão e suas forças ocultas estavam finalmente resolvidos, pelo menos por enquanto.